Vamos lá então, pessoal. O material em PDF com as questões desse simulado aqui está no primeiro link na descrição. Então, começando aí pela primeira questão. O Sistema Financeiro Nacional é composto por um conjunto de órgãos e instituições que regulamenta, supervisiona e realiza operações necessárias à circulação da moeda e de crédito na economia. São órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Bom, para resolver essa questão, tem que lembrar da composição do Sistema Financeiro Nacional. Pelo menos a parte principal dela, onde que a gente tem o Sistema Financeiro Nacional, e aí a gente tem os órgãos normativos, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Abaixo desses órgãos aqui, que são os normativos, nós temos os órgãos supervisores, né? Daí então, descendo aqui do Conselho Monetário Nacional, nós temos, deixa eu só trocar a caneta aqui, nós temos o Bacen e a CVM, e do Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, e do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Então, esses aqui são os supervisores e esses aqui são os normativos. Ele nos pede os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Então fica fácil. Conselho Monetário Nacional, ele é. Conselho Nacional de Seguros Privados, também. Comitê de Política Monetária, o Copom, não. O Copom, lembre, ele é integrante da organização do Banco Central. Vamos para a segunda. Conselho Nacional de Seguros Privados, sim. Banco Central, não. Superintendência de Seguros Privados, não, que é a SUSEP, né? Banco Central do Brasil, não, perdão. E sobra então a letra E. Conselho Nacional de Seguros Privados, sim. Conselho Nacional de Previdência Complementar, sim. Conselho Monetário Nacional, também. Então, resposta dessa primeira questão aqui na letra A. Basta lembrar aí os órgãos normativos, que são bem tranquilos. Vamos para a segunda. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Esse sistema supervisor, às vezes, também é chamado de sistema subnormativo. Então, vale a pena saber disso. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos via atuação de seu. Bom, aqui a gente tem que saber que essa taxa de juros de referências para as operações de um dia com títulos públicos, isso daqui é a Selic. E até tem que ter um pouquinho de atenção nessa questão aqui, porque do jeito que parece ele define a taxa, mas ele não define a taxa. O Copom, que a gente já vai ver, que é integrante da organização do Banco Central, ele define a meta para a taxa Selic. Então, essa questão aí, ela peca um pouquinho, ela não traz a definição totalmente correta. Mas, é isso, essa taxa de referência para operações de um dia com títulos públicos é a Selic. E o Banco Central, ele determina a meta para a taxa Selic. Indo mais além, né, essa definição aqui formal da Selic, vamos só colocar aqui que vale a pena. Ela é as operações compromissadas, a média das operações compromissadas interfinanceiras de um dia compromissadas em títulos públicos federais registrados no Selic. E é justamente daí que vem o nome Selic, porque são operações interfinanceiras que acontecem nessa clearing house administrada pelo Banco Central, o Selic. Bom, ele define a meta para essa taxa. Apesar da questão ela estar um pouco falha, a gente sabe que o que eles querem dizer aqui é justamente isso, a meta para a taxa Selic. Bom, o Banco Central ele faz isso, mas por via do seu Comitê de Política Monetária, o Copom. Aqui ele viajou nas alternativas, o Comitê de Estabilidade Financeira, o Conselho Monetário Nacional, ele define, vale a pena colocar, né, que ele define a meta para a inflação, que é daí que surge a necessidade de definir a meta da taxa Selic. Conselho de Administração, Câmara de Compensação, Cheques e outros. Aí ele deu uma viajada. A resposta, então, dessa daqui, ela está na letra B. Vamos até marcar, né, que a gente não está marcando. Bom,
B aqui e E aqui. Indo além, então. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores. Um dos órgãos normativos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, então, ele quer saber aí, de novo, um órgão normativo, né? A gente já elaborou esse esquema, daí fica um pouquinho mais fácil de responder essa questão. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Não, né? Detalhe, o BNDES, ele é uma entidade operadora. Algumas pessoas tendem a achar que ele na verdade é um ente supervisor, que tem alguma função a mais, mas na verdade o BNDES ele está ali nas entidades que operam o Sistema Financeiro Nacional, mas ele é um órgão oficial, e aí ele é responsável por executar algumas políticas do governo. Por isso que ele tem uma posição um pouquinho maior do que em relação aí aos outros entes operacionais, mas ele ainda está no sistema operacional. Banco Comercial? Não, sistema operacional. Conselho Monetário Nacional? Sim. Bolsa de Valores? Não, entidade operacional. SUSEP? Não, a SUSEP, como vocês viram, ela está no sistema supervisor, ou sistema subnormativo. Então, resposta dessa daqui, Conselho Monetário Nacional. Próximo. Prova de 2012, hein? Até agora só questões da CESGRAN-RIO. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, então o CRSFN, é um órgão colegiado, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. Está desatualizado, né? Na verdade, é o Ministério da Economia, hoje em dia. Claro, quando a questão foi elaborada lá em 2012, estava correto. Uma das atribuições desse conselho é julgar, em última instância administrativa, os recursos de decisão do Banco Central do Brasil, relativas a... Bom, vamos lembrar aí que esse órgão CRSFN, a gente já estudou ele, né? Então, vamos lembrar aí que ele é responsável por julgar as penalidades impostas por quem? Vocês lembram? Bom, vamos lá. A gente viu em aula, hein? Bacen e CVM, principalmente. Mas no tocante a PLD, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, também as penalidades impostas pelo COAF, pela SUSEP, mania de escrever errado SUSEP, e demais autoridades competentes. Então, notem aqui que é Bacen, CVM, COAF e SUSEP. Essa daqui, o CRFSN, ele é um conselho de recursos que vai julgar em segunda e última instância as penalidades impostas por esse pessoal aqui. Lembrando que é instância administrativa, não penal, não civil. A gente já viu tudo isso daqui em aula. Por isso que até, inclusive, fala aqui, última instância administrativa. Bom, vamos ver então. Infrações do Código de Defesa do Consumidor em instituições bancárias? Não, porque lá no Código de Consumidor a gente vai ter infrações penais, vai ter infrações cíveis. Não é só esfera administrativa. Infrações cometidas por instituições financeiras infrações cometidas por instituições não financeiras internacionais, aí piorou, né? Não está certo. Se fosse instituições financeiras internacionais atuando no Brasil, até tudo bem, mas nesse caso aqui está errado, porque ele julga de instituições financeiras. Multas recolhidas para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, piorou, não tem aí relação. Penalidades por infrações à legislação cambial, segura um pouquinho. Penalidades por infrações ao sigilo bancário. Isso daqui, na verdade, é crime. Então, se é crime, não é esfera administrativa. Então, não compete ao CRSFN julgar em segunda e última instância. Quem vai julgar isso daqui talvez seja o Ministério Público. É outra esfera que não nos condiz aqui. Agora, por que eu disse espera um pouquinho na letra D? Porque essa daqui foi uma questão bem elaborada do CESGRAN-RIO, que ele foi bem no detalhe, tá? Infrações à legislação cambial. Vamos lembrar aqui que quem é responsável por conduzir a política cambial no país é o Banco Central. Então ele vai estar olhando lá se as instituições financeiras, afinal ele é um órgão supervisor, ele vai estar olhando se as instituições elas estão obedecendo o que está na legislação cambial. E aí, nesse sentido, né, se houver alguma infração à legislação cambial, cabe ao Banco Central penalizar administrativamente essas instituições. E aí vai caber recurso a quem? Ao CRSFN. Então, notem que essa questão foi bem elaborada, hein? Foi bem no detalhe, para conseguir acertar aqui a letra D. Bom, próximo.
No Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes à política monetária, creditícia e cambial é de competência do... Aí a gente tem que lembrar que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão que fixa as diretrizes da política monetária, creditícia, cambial, fiscal, orçamentária da dívida pública interna e externa. E quem conduz a política monetária e cambial aqui no nosso país é o Brasil, ou seja, o Conselho Monetário Nacional manda e o Banco Central do Brasil vai lá e executa. Aí fica fácil responder. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, não, esse ministério hoje já nem existe mais, ele integra o Ministério da Economia. O Ministério da Fazenda também integra o Ministério da Economia. Conselho Monetário Nacional, sim, é o que a gente acabou de colocar. Banco Central do Brasil, ele fixa as diretrizes? Não, ele executa a política monetária, cambial. E o Banco do Brasil piorou, né? Então, resposta aqui na letra C. Próxima. Também Sesgran-Rio, agora do Banco da Amazônia. Na configuração atual do Sistema Financeiro Nacional, a instituição responsável pela regulação do mercado acionário, de debêntures e de commercial papers. Primeiro, o que seriam essas commercial papers? São notas promissórias que são emitidas por empresas não financeiras. A gente não estudou isso ainda, eu só estou trazendo um pouquinho aqui para vocês já irem pegando quando a gente tiver as próximas aulas. Notas promissórias, então, é um título de dívida emitido por empresas não financeiras, por exemplo, companhias, sociedades abertas, que emitem esses títulos para captar recursos. É tipo uma debênture, só que a diferença é que ela é voltada mais para o curto prazo e a debênture para o longo prazo. Independentemente, tá? Quando a gente fala em mercado acionário, mercado de debêntures e commercial papers, a gente está falando de mercado de valores imobiliários, porque esses todos são valores imobiliários. Ou ainda a gente poderia falar em mercado de capitais. Certo? Bom, e aí eu falei para vocês quando a gente estava estudando a CVM. Na CVM a gente não vai olhar o verbo, se é regula ou se é executa, se é disciplina ou se é fiscaliza. A gente, quando for responder a CVM, nós vamos olhar o local em que está acontecendo a fiscalização e a regulação. Se for no mercado de valores imobiliários, a gente vai marcar a CVM. Será que deu certo aqui? Vamos ver. É de quem essa competência de regulação do mercado de valores imobiliários? Pela nossa lógica, a gente poderia marcar aqui a letra B, Comissão de Valores Imobiliários. E essa sim é a resposta correta. A gente elimina Banco Central do Brasil, porque ele é responsável, daí coloca aqui do lado, por outros 3 mercados, que é o mercado de crédito, câmbio e monetário. Mas detalhe, ele não é responsável por regular, ele é responsável por fiscalizar esses mercados aqui. O Banco do Brasil não tem sentido, o Ministério da Fazenda hoje já nem existe mais. Agora tem que ter atenção. Lembra também que eu falei que quando a gente estuda a CVM, muitas das atribuições da CVM são de regular esses mercados aqui. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional não tem muitas atribuições ligadas com o mercado de valores imobiliários. Mais para frente a gente vai ver que tem uma exceção que a gente tem que decorar, tem que aprender. Por isso que quando aparece o mercado de valores imobiliários, independentemente do verbo, a gente marca a CVM. E isso é diferente para o Banco Central, porque o Banco Central, a maioria de suas atribuições é de executar. Lá a gente não vai ver verbos como regular, como disciplinar. Já aqui para valores imobiliários a gente pode usar essa lógica aí. Bom, próxima. O Banco Central do Brasil é tido como o banco dos bancos, em consequência de algumas funções que exerce. Uma função que o faz ser considerado banco dos bancos é... Bom, a gente já viu também em aula quais são as funções dos bancos centrais. Vamos colocar aqui. Primeiro, que é o que a questão está colocando aqui, banco dos bancos. Mas também é o banco do governo. Executor da política monetária e supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Isso daqui são atribuições comuns a bancos centrais em todo o planeta, em todos os países. Não é só uma atribuição aqui do nosso. Agora a questão nos pede aqui, então, o que faz ele ser considerado banco dos bancos?
é o fato dele emitir papel moeda? Não. Emitir papel moeda tem mais a ver com a função de executor da política monetária. Por quê? Porque quando ele coloca moeda na economia, ele vai estar objetivando ali estabilizar os preços ou então almejar o crescimento econômico. Ele está preocupado com a estabilidade da economia financeira. Não só emitir, né, mas como também retirar papel moeda em circulação da economia. Gerenciar o regime cambial do país. Aqui ele está executando a política cambial. A gente poderia assim estar mais relacionado a isso. E tem que cuidar, porque na verdade ele executa a política cambial. Esse gerenciar aqui não ficou muito legal. Então mais um motivo para a gente não marcar essa alternativa aqui. De maneira geral, ele não gerencia o regime cambial do país. Colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional? Não, também ele faz leilões públicos no mercado primário de títulos públicos para executar também a política monetária. Então, também não é isso que faz ele ser banco dos bancos. Prover empréstimos ou redescontos de liquidez. Agora sim, está aqui a nossa resposta na letra D. O que seriam essas operações de redesconto? É quando o Banco Central ele faz empréstimos às instituições financeiras. É também um instrumento de política monetária, mas, olhando por essa lógica, é uma razão pela qual ele é banco dos bancos, porque ele fornece liquidez para as instituições que elas estejam em dificuldades financeiras, emprestando em último recurso, porque as instituições elas vão preferir pegar esse empréstimo entre elas. Se não conseguirem, daí elas pegam com o Banco Central. Determinar a política monetária do país? Não, né? Porque determinar a política é competência do Conselho Monetário Nacional. Bom, Banco do Brasil. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina nas reuniões de seu Comitê de Política Monetária. Então, novamente, mais uma questão sobre o Copom. A gente já viu lá quando a gente estudou, agora há pouco, né? Poucas questões atrás, que ele define a meta da taxa Selic, mas na verdade a gente vai colocar aqui que o Copom é responsável por 3 coisas. Primeiro, implementar a política monetária. Segundo, definir a meta da taxa Selic. E terceiro, divulgar o relatório. Deixa eu subir aqui, senão não vai ter espaço. Divulgar o relatório da inflação. Não estou falando nada novo, né? Isso daqui a gente viu nas aulas. São 3 funções aí que competem ao Copom. Basta lembrar dessas 3 funções, e a principal que ganha destaque, que a gente falou bastante tempo, é a de definir a meta da taxa Selic. Então vamos procurar aqui nas alternativas se a gente encontra alguma coisa relacionada a isso daqui. Compete ao Copom o valor máximo do volume de operações de compra e venda de títulos públicos pelo sistema bancário brasileiro? Não, viajou. Quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação dentro dos limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional? Isso daqui, na época, lá em 2015, era uma atribuição do Banco Central. Hoje em dia, o Banco Central ele não precisa mais dessa autorização do Conselho Monetário Nacional. Então, mesmo assim, estaria errado, né? Porque é uma atribuição do Banco Central. E ele está pedindo aqui nas reuniões do Comitê de Política Monetária, que são as reuniões do Copom. Então, estaria errado também. Valor máximo de todas as formas de crédito no país? Também não. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais financeiros no exterior? Também não. E aqui só sobrou, então, por eliminação, a letra E. Taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos. Então, pessoal, eu ainda coloquei lá nas questões anteriores a definição da Selic, que é a média das operações interfinanceiras de um dia lastreadas em títulos públicos registradas no Selic. Isso é a taxa Selic. O Copom ele determina a meta para essa taxa Selic e o Banco Central ele vai ter que atuar através do mercado público para garantir que a Selic over, que é essa Selic aqui, ela esteja próxima da meta que foi definida. Cuidado
na prova de vocês que a CES Granville, ela não está utilizando sistemas aqui na questão, ela está colocando direto, né? Divulgar, determinar a taxa de juros de referência, ela não está falando em meta. Então eu tomaria cuidado com esse ponto aqui, a gente vai conhecendo as nuances da banca organizador do concurso. Bom, próximo, o Banco Central do Brasil tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Nesse sentido, é uma função do Banco Central. Aqui a gente ainda poderia colocar um pouquinho mais, né? Também o crescimento econômico sustentável. Também é uma atribuição do Banco Central. Lembrando que, para isso, ele é um órgão executor, ele vai ter que executar as políticas. Então, vamos ver aqui o que a gente tem nas alternativas. Ele atua como depositário das reservas em moeda estrangeira lastreadas na dívida externa. Essa questão aqui é um pouquinho difícil também. Essa última parte dessa alternativa está errada, porque não necessariamente é lastreado na dívida externa. Ele atua como depositário das contas das reservas internacionais que nós temos, de moeda, que também é de títulos. Por exemplo, quando os Estados Unidos emitem um título de dívida, parte das nossas reservas internacionais aqui contam com esses títulos que são emitidos lá, mas também direitos de saque e moeda estrangeira. Então não necessariamente está lastreado na dívida que a gente tem externa. Então essa alternativa é um pouquinho difícil por conta disso. Bom, emitir papel moeda e responsabilizar-se pela liquidez. Sim, é uma atribuição aí, questões atrás até a gente viu, né? Que eu coloquei aqui, executor da política monetária, emitir papel moeda, nesse sentido responsabilizar-se pela liquidez da economia. É uma função do Banco Central, já que a missão dele é a estabilidade do poder de compra da moeda e solidez do sistema financeiro nacional. Ou seja, ele executa essa função aqui para garantir a sua missão institucional. Então, resposta aqui na letra B. Supervisiona apenas as instituições bancárias. Bom, o que são as instituições bancárias? As instituições bancárias são aquelas, tá, galera, que conseguem captar através de depósito à vista, conta corrente. Por essa razão, elas conseguem criar moeda escritural. A gente não trabalhou isso ainda em aula, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Detalhe é que não é apenas essas instituições aqui que o Banco Central ele supervisiona. Ele supervisiona também as instituições financeiras não bancárias. Inclusive, esse nome aqui, bancárias, não é todo mundo que usa. Outro nome que pode aparecer também é monetárias, porque elas criam moeda, a chamada moeda escritural. Mas não é só essa, então está errado. Definir as políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras. O Banco Central ele define política? Não, ele executa política, então está errado. Isso daqui é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Conceder liquidez aos bancos de câmbio e instituições financeiras de dificuldade. Essa daqui eu acho que é uma alternativa que poderia também confundir um pouquinho o candidato. Apesar da resposta ela estar bem clara aqui na letra B, para quem conhece o assunto, a resposta da E ela está errada no detalhe, porque os bancos de câmbio eles não captam via depósito à vista. Ou seja, eles não são instituições bancárias. E as operações de redesconto, que o Banco Central ele empresta dinheiro para as instituições financeiras, ele só faz isso para as instituições que captam através de depósito à vista. Então, o erro dessa questão aqui é dizer que ele concede liquidez aos bancos de câmbio, quando na verdade não, apenas para as instituições bancárias. Eu acho o examinador aqui muito malosamente, ele tentou confundir o candidato aqui com instituições bancárias que na verdade é em geral, com aqui, que não é geral, que é só com as instituições bancárias. É uma questão difícil aí do Banco da Amazônia, que caiu lá em 2015. Mais uma. A Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional. Beleza, está no sistema supervisor, a gente viu isso. Além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Não mais, hoje em dia, Ministério da Economia. Bom, isso daqui é só a introdução. O que ele quer é isso daqui. A CVM ela é responsável por... Bom, lembra, a gente vai procurar aqui alguma coisa que diga em relação ao mercado de valores imobiliários, mercado de capitais, bolsas, ou alguma coisa nesse sentido aqui para tentar resolver essa questão.
gente não vai se apegar muito ao verbo. Ela realiza transações de compra e venda de títulos e valores imobiliários em mercado livre e aberto. Está falando valores imobiliários, mas nesse caso a gente não marca porque quem realiza essas transações de compra e venda é uma entidade operacional e não uma supervisora. Tá? Então aqui seria um caso de uma corretora, ou então de uma distribuidora, ou ainda banco de investimento, mas não a CVM. Ela regulamenta, desenvolve, controla e fiscaliza o mercado de valores mobiliários. Então, de novo, mercado de valores mobiliários. Eu teria que ver aqui que as duas falam valores imobiliários, só que o primeiro está errado porque é uma atribuição operacional. Aqui não, aqui é de regulamentar, tá certo? Controla e fiscaliza o mercado de seguro, previdência privada aberta e capitalização. Não, aqui ele trouxe uma atribuição da SUSEP. Negociar contratos de títulos de capitalização. Não, agora ele trouxe uma atribuição das sociedades de capitalização, porque elas estão dentro aqui da área fiscalizada pela SUSEP, ou seja, a SUSEP fiscaliza o mercado de capitalização e quem negocia esses contratos de títulos de capitalização são as sociedades de capitalização. É quase como se essas sociedades de capitalização fossem os bancos comerciais para o mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio, só que aqui em sua atuação. Garante o poder de compra da moeda nacional? Não, quem faz isso é o Bacen e não a CVM. Bom, próximo. O poder regulatório e fiscalizador da Comissão de Valores Imobiliários se estende a várias entidades e também atividades. Agora, não constitui uma dessas entidades ou atividades. Vamos começar aqui. Os sistemas de compensação de títulos públicos federais, o Selic. Aqui, cuidado, a gente não está falando da taxa Selic over, que é aquela média das operações interfinanceiras baseadas em títulos públicos de um dia. Não, aqui nós estamos falando do sistema Selic, aonde essas transações elas são registradas. É uma clearing house. A gente também ainda não passou por isso daqui nas nossas aulas, mas eu já estou tentando criar essa distinção que vocês têm que fazer entre Selic, a clearing house, e Selic, a taxa Selic, certo? Então aqui ele está falando da clearing house. E a clearing house aqui, ela é administrada pelo Bacen, em parceria com a Ambima. Então, não, certo? Não é uma entidade que ela é supervisionada ou fiscalizada pela CVM. Então, a resposta aqui já na letra A. Agora, as demais aqui estão no campo de atuação da CVM. Mercados de balcão organizado de valores imobiliários aqui, valores imobiliários. Bolsas, que também. Companhias abertas. Sim, se falasse ali companhias fechadas, aí estaria errado. Mas as companhias abertas, elas são fiscalizadas pela CVM. Por que as abertas sim e as fechadas não? Porque as abertas, elas negociam seus valores imobiliários para o grande público, já as fechadas não. Então esse é o detalhe aqui, que faz com que essa daqui esteja certa. E as entidades de compensação e liquidação, agora está falando de compensação e liquidação só que dos valores imobiliários. Aí sim, compete a CVM. Bom, próximo. Outra questão aqui do Copom. Vejam que a CES Gran Rio, ela gosta aí de cobrar o Copom. Estabelece as ações que definem a política monetária do governo. O Copom, nós vimos aqui, alguns slides atrás, as funções do Copom. Divulgar o relatório da inflação, implementar a política monetária e definir a meta da taxa Selic. Então, vamos ver se a gente acerta com o que a gente viu ali. Administra as reservas em dívidas internacionais do Brasil? Não. Determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência, a taxa Selic? Sim. Resposta aqui. É presidido pelo ministro da Fazenda? Não. O Copom ele é presidido pelo Banco Central do Brasil. Inclusive o Copom ele é composto, a diretoria colegiada do Copom, ela é composta pelo presidente do Banco Central e seus diretores. Então, não é presidido pelo ministro da Fazenda. Na época, né, tinha o ministro da Fazenda, hoje em dia é o ministro da Economia. E nesse caso, o ministro da Economia atualmente ele preside o Conselho Monetário Nacional, que é outro órgão. Impõe limites mínimos de capitalização aos bancos comerciais? Não.
impede a entrada de capitais financeiros especulativos no país. Não, aí ele viajou geral, né? Trouxe outras atribuições que não tem nada a ver aqui com o Copom. Então, nossa resposta aqui na letra B. Próximo. No Brasil, a condução e a operação diárias da política monetária com o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta de inflação e mantendo o sistema financeiro funcionando adequadamente, são uma responsabilidade do... Então, Caixa Econômica Federal, será que a empresa pública, a Caixa Econômica Federal, ela é responsável por conduzir as operações diárias da política monetária? Não. Comissão de Valores Imobiliários tem a ver com política monetária? Não. Banco do Brasil, que é um banco integrante aí do sistema operacional? Também não. Banco Central do Brasil? Opa! Agora sim. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a gente já falou que o BNDES ele integra o sistema operacional, ele é um órgão oficial, tal como a Caixa, tal como o Banco do Brasil, porque ele executa algumas políticas do governo, mas eles são entes do sistema operacional, então eles não estão aqui responsáveis por conduzir as operações diárias da política monetária. E a gente viu, o objetivo de estabilizar a economia, atingindo a meta da inflação e mantendo o sistema financeiro adequado, é a mesma coisa que dizer que está querendo objetivar a estabilidade dos preços, que é uma atribuição aí do Banco Central. Um detalhe aqui que eu acho bom colocar nessa questão é que essa meta da inflação que ele coloca, ela é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, certo? Como é que funciona? O Conselho Monetário Nacional ele determina para um ano quanto que ele quer da inflação. Por exemplo, ele pode determinar, hoje, em 2022, a meta da inflação é de 3,25%. Só que ela aceita ainda um intervalo, que vai para mais e vai para menos. 1,5% para mais, 1,5% para menos. Para menos vai dar 1,75% e para mais vai dar 4,75%. Esses percentuais que eu estou colocando aqui, eles são medidos pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação utilizado aqui no Brasil. Então, o Banco Central, quando diz que ele tem que conduzir e operar diariamente a política monetária, com o objetivo de estabilizar a economia atingindo a meta da inflação, é essa meta aqui que ele tem que atingir. A inflação no ano ela tem que ficar dentro desses parâmetros aqui, de 1,75 até 4,75. O ideal seria atingir 3,25, mas tem esses intervalos aqui que ainda assim ele atingiria. Então, essa meta é importante saber que a meta da inflação é determinada pelo Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central ele vai atuar executando a política monetária para conseguir entregar essa meta. Ele entrega? Nem sempre. Agora em 2022 já foi aí divulgado que o Banco Central ele não vai conseguir cumprir com o seu objetivo. Então ele não vai entregar uma inflação que esteja aqui dentro desse intervalo. Bom, resposta aqui então na letra D. Vamos para a próxima. No Brasil, o Banco Central tem, entre outras atribuições, a de determinar. Lembre, CVM a gente olha o local, se é mercado de valores imobiliários, se é bolsa, se é mercado de capitais. Banco Central a gente olha o verbo, se é um verbo de executar. Se for um verbo de executar, a chance é muito grande de ser Banco Central. Daí depois a gente olha se o mercado condiz com a atuação dele. Determina a política de crédito agrícola? Não. Executa a política de investimentos em infraestrutura? O verbo até está certo, Executa. Mas compete aí ao Banco Central executar a política de investimentos para criar obras, para fomentar a infraestrutura do país? Não, Faz mais sentido isso daí como uma atribuição, por exemplo, não sei, do BNDES, mas não aqui do Banco Central do Brasil. Garantir integralmente os depósitos do público nos bancos comerciais? Aí piorou, Tá dizendo que se a pessoa vai lá e deposita no banco e o banco quebrou, o Banco Central é responsável por garantir esses depósitos aqui. Não, tá errado. Na verdade, a gente tem até um fundo garantidor de crédito, que é o FGC, que até 250 mil, via de regra, ele protege os investidores, mas essa é uma entidade privada, não é uma entidade pública. Então, talvez o examinador tenha tentado confundir o candidato com isso, mas está errado, ele não garante esses depósitos. E mesmo que, se a gente pensasse no FGC, não seria integral, seria uma parte só, até 250 mil, ou se fosse um depósito com garantia especial,
até 40 milhões, mas aí é outro tema, né? Não esse. Executar, política monetária, isso aí, né? Então tá aqui, resposta na letra D. Aprovar o orçamento do governo federal? Não, quem aprova isso é a Câmara dos Deputados, que não tem nada a ver aí com o nosso querido Banco Central. Próxima questão. A Comissão de Valores Imobiliários é uma autarquia ligada ao Poder Executivo, que atua sob a direção do Conselho Monetário Nacional e tem por finalidade básica, então, competência aí da CVM. Captação de recursos no mercado internacional? Não. Compra e venda de ações no mercado de bolsa de valores? Ela compra e vende? Ela compra e vende? Ela atua? Ela está ali no sistema operacional fazendo compras e vendas? Não, isso daqui constitui uma atribuição das corretoras, das distribuidoras. Então, cuidado, de novo, mais uma questão que a CES Granrio ela tenta colocar uma atividade aqui do sistema operacional na CVM, está errado. Apesar de falar ainda bolsa, está errado porque não é, essa compra e venda não é a CVM que faz. Fiscalização das empresas de capital fechado. Lembra que eu falei que ela cuida das companhias de capital aberto, que são aquelas companhias que têm seu capital social dividido em ações e negocia essas ações aqui no mercado, negocia publicamente. Aí sim, se fosse aqui capital aberto, estaria correto essa alternativa, mas está errado porque capital fechado não. Normatização e controle dos mercados de valores imobiliários? Sim, lembrem, CVM a gente não olha o verbo, porque ela também regula, ela também normatiza, quando se for falar do mercado de valores imobiliários. Manutenção da política monetária? Não, aí é uma atribuição do Banco Central, quando se fala em política monetária, de executar. Próxima. O banco, agora a gente mudou a banca, né? A gente estava fazendo aqui CES Granrio, agora eu peguei umas questões aqui da FCC. De maneira geral, o nível da FCC para conhecimentos bancários ela é um pouco mais difícil do que a CES Granrio. A CES Granrio tem umas questões aqui que vocês viram, não precisa ter atenção, mas também, tirando uma ou duas questões que elas foram mais em detalhe, as questões elas são fáceis. Agora a FCC ela tende a dificultar um pouquinho. O Banco Central do Brasil é uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da Economia. Bom, hoje em dia ele não é mais vinculado, né? Na época, aqui em 2019, sim. Desde quando que ele não é mais vinculado? Ele tem ausência à vinculação de ministério, ausência de subordinação e tal. A partir da Lei Complementar 179 de 2021. Então, 2 anos depois que foi elaborada essa questão aí, ele perdeu essa vinculação. Então, essa parte aqui hoje está errada, né? Mas isso daqui não é o que a questão está pedindo. Dentre as suas diversas funções, o Banco Central é responsável por negociar ações de sociedade de capital aberto e outros valores imobiliários? Não, de novo, agora que ele está colocando aqui, misturando as coisas, é FCC, está errado. Certificar os profissionais do mercado financeiro e de capitais do Brasil? Não, né? Quem faz isso, e faz isso através da atividade autorregulatória, é a Anbima, e não o Banco Central. É uma atividade autorregulatória porque é o próprio mercado que define os critérios dessas certificações. Tem outras também, né? Mas a Anbima aí é a mais conhecida do pessoal por causa da CPA 10 e CPA 20, mas tem outras instituições também que têm certificações. Gerenciar as reservas cambiais do país em ouro e moeda estrangeira. Aqui essa alternativa ela está correta, mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, que o Banco Central ele é depositário das reservas oficiais de ouro e de moeda estrangeira aqui no país. A gente viu algumas questões atrás exatamente esse ponto, que essas reservas, eu ainda falei para vocês, que algumas estão em títulos emitidos lá pelos outros países, tem moeda mesmo e ainda tem direitos especiais de saque. Então, o Banco Central ele é depositário. Esse gerenciar aqui que me dá uma certa aflição aqui na hora de marcar a questão, porque a lei ela fala que ele é o depositário, mas como depositário talvez a gente possa entender aí que cabe a ele gerenciar. E pelas demais alternativas aqui fica fácil chegar na resposta C, porque ele faz o registro de companhias abertas? Não, CVM. Organiza o funcionamento e operações de bolsas de valores? CVM. Isso daqui, negociar ações seria uma corretora e certificar os profissionais, aí seria as entidades autorregulatórias. Então, por eliminação, daria para chegar aqui na resposta da letra C.
Próxima, essa daqui, ó, que legal. Essa daqui caiu no Banrisul, prova que eu fiz de 2019. Na verdade, ele estava saindo em 2018, né? Mas a prova em si foi em 2019. A Comissão de Valores Imobiliários é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda. Na época estava correto, hoje em dia não. E tem o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil. Para tanto, o seu mandato legal contempla proteger as instituições financeiras intermediárias. Não, né? Ela protege os investidores, os poupadores, mas não as instituições. Assegurar o sigilo das informações sobre os valores imobiliários negociados das companhias que os têm emitido. Não, ela, no sentido de proteger os investidores, ela faz com que haja transparência dessas informações que são transmitidas. A não ser quando essas informações elas são confidenciais. Aí ela vai estar atuando ali para a proteção dessas informações. Mas de maneira geral, a gente pensa em transparência, não em sigilo. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em títulos do Tesouro Nacional. Não, essa última parte que está errada, não é títulos do Tesouro Nacional. É em valores imobiliários. Certo? Estaria tudo correto, né? Tirando isso daqui. Essa última partezinha aqui. Títulos. Se fosse estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários, estaria correto. Estimular as aplicações permanentes em ações de capital social de companhias abertas sob controle público. Não, de novo, aqui no finalzinho ele fez a troca, não é controle público, é de controle privado. Tá? E o controle de capitais privados. Então, de novo, por eliminação, a gente consegue marcar aqui a letra E. Evitar modalidades de manipulação destinadas a criar condições artificiais de negociação no mercado de valores imobiliários. Aqui só a minha atenção que ele colocou esse artificiais de negociação, quando lá na regulação, que nem a gente viu em aula isso daqui, tá? Condições artificiais de demanda, mas o sentido é o mesmo, então por isso a resposta está correta na letra E. Próxima, Banrisul também, da FCC. O gerenciamento do meio circulante para garantir à população o fornecimento adequado de dinheiro em espécie é competência. Quem é que vai atuar, então, para executar o serviço de meio circulante, de colocar moeda na economia ou de retirar moeda na economia? Acho que já ficou fácil, né? Por tudo que a gente viu, essa competência aqui é do Banco Central. Resposta na letra C. Aqui, percebam que ele colocou Casa da Moeda do Brasil, né? Então, eu vou colocar isso daqui para vocês, que eu não trouxe aula, mas eu acho que é interessante a gente colocar. O processo de criação de moeda, ele tem assim, ele tem a autorização, ele tem a impressão, que também é chamado de fabricação, tem a emissão e tem a distribuição, certo? Antigamente, antes de editada a Lei Complementar 179 de 2001, essa parte de autorizar a emissão de papel moeda, ou seja, autorizar que a economia receba mais moeda, era atribuição do Conselho Monetário Nacional. Mas com a edição dessa lei aí, virou uma competência do Banco Central. Então, o Banco Central, ele autoriza a emissão de papel moeda e ele manda essa autorização para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda, ela vai fabricar o dinheiro, ela vai imprimir o dinheiro. Depois que se tem o dinheiro impresso, aí o Banco Central vai emitir a moeda, que é colocar a moeda em circulação, através aí da distribuição dessa moeda para as tesourarias das unidades do Banco Central. Então tem todo esse processo, primeiro a autorização, depois a fabricação, a emissão e da emissão tem a distribuição para que se chegue aí, nos bancos e loterias, não é isso, caixas, bancos, e que enfim chegue à população, né? Então, só colocando aqui do lado, a autorização hoje em dia é do Banco Central. A impressão e fabricação é da Casa da Moeda. A emissão é do Banco Central. Ele emite moeda, a gente já viu isso. E a distribuição é do Banco Central. E aonde não tiver suas unidades, aí o Banco do Brasil, ele auxilia na distribuição. Notem, na distribuição. Então, com isso, a gente consegue ver que o gerenciamento do meio circulante, ele está falando da emissão, que daí é do Banco Central. Cuidado, então, para não confundir. A Casa da Moeda, ela faz
a produção física da moeda, a impressão, a fabricação, são todos termos aí que podem aparecer. Impressão, produção física ou então fabricação da moeda. Isso é a Casa da Moeda. O restante, como vocês podem ver, é o Banco Central, a não ser na distribuição, que daí sim a gente tem o Banco do Brasil, também quando não se tiver o Banco Central. Próxima questão. Como parte da missão de assegurar que o sistema financeiro seja sólido e eficiente, a autorização para funcionamento das instituições financeiras controladas por capitais nacionais é concedida. A gente viu isso já, né? Quem que compete dar essa autorização para que as instituições financeiras elas possam funcionar? Quem que é o supervisor dessas instituições? É o Banco Central. A gente viu isso em aula, tem que lembrar, isso aqui é um ponto bastante fácil, não dá para errar em prova, tá? Então não é o Conselho Monetário Nacional, que poderia confundir, né? Mas o verbo autorizar aqui ele cabe mais ao Banco Central. Comissão de Valores Imobiliários não. Presidência da República piorou. Senado Federal nada a ver. Resposta aqui na letra D. Bom, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, a atribuição da coordenação da dívida pública federal externa e interna é de quem? A gente já viu nessa aula, nessa resolução aqui de simulado, mas também nas aulas que a gente estudou, que o Conselho Monetário Nacional, e eu bati bastante nessa tecla, é responsável por coordenar a política monetária, creditícia, cambial, fiscal, orçamentária da dívida pública interna e externa. Só pode ser ele, é ele que coordena. Detalhe, hein? Vou trazer aqui uns macetes para vocês a respeito do Conselho Monetário Nacional, que às vezes ajuda, tá? Conselho Monetário Nacional. Um eu dei em aula, que são 3 letras, são 3 membros, certo? Outro, o pessoal brinca assim, né? Que é o cara que manda neles. Hã? Como assim? Aqui, ó. CMN, o cara que manda neles. É exatamente isso. Outro ainda. Arroz PC. Que tu tá falando, Renan, meu Deus? Esses aqui são os verbos que são de competência do Conselho Monetário Nacional. Quer ver? O A aqui não se usa mais porque foi revogada essa atribuição, mas era o adaptar. Adaptar os meios necessários. E daí tinha mais uma coisa. O R aqui é de regular. O outro R aqui também é de regular. O O aqui é de orientar. O Z é de zelar. O P, propiciar. E o C é exatamente o que a gente está vendo aqui. Coordenar. Aí fechou, né? Só que aqui, cuidado, só que esse adaptar aqui, os meios necessários e tal, esse daqui já não tem mais. Foi revogado, mas o restante aqui ainda vale. O rosto PC. Eu ainda colocaria mais 2 aqui, que aparece bastante, que é disciplinar, fixar, também delimitar. São todos verbos aí que, se começar com algum desses aqui, a chance é muito grande que seja uma competência do Conselho Monetário Nacional. Bom, aí eu acho que fica facilzinho responder essa questão aí. É a letra E, né? Porque é o Conselho Monetário Nacional. Lembra do arroz PC, que daí responde essa questão. Compete ao Conselho Monetário Nacional outra atribuição aí do Conselho Monetário Nacional que ele está pedindo. Vamos ver se funciona aqui o arroz PC. Receber os recolhimentos compulsórios das instituições financeiras? Não, receber é execução, é o Banco Central. Realizar operações de desconto, realizar também é execução, é Banco Central. Exercer o controle também, exercer é justamente isso, é executar. Então também não. Regular, a Constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras, eu não falei aqui, o regular, parece, hein? Exercer a fiscalização das instituições financeiras, não, né? Porque exercer também é executar. Então, através do arroz PC aqui, a gente consegue responder a letra D de forma bem tranquila. Lembre-se, Conselho Monetário Nacional, a gente olha os verbos. Banco Central também, se é de executar. Esses são funções de executar. E a CVM a gente olha o local.
Bom, próximo. Ao Conselho Monetário Nacional compete uma outra aqui de competência do Conselho Monetário Nacional. A FCC gosta desse tema aqui. Vamos ver se dá para usar a mesma lógica. Exceto, só que aqui ele está pedindo o exceto, então tem que ser uma que não é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Delimitar o capital mínimo das instituições financeiras privadas. Está aqui, ó, delimitar. Então, é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, só não vai marcar, porque ele está pedindo o exceto. Emitir papel moeda metálica, eu falei aqui emitir, nesse tanto de verbo aqui? Não, porque esse daqui quem faz, a gente já viu, é o Banco Central. Então a resposta na letra B. Fixar as diretrizes e normas da política cambial? Sim, tá aqui, arroz, PC, daí mais esses três aqui, fixar. Disciplinar o crédito e as operações creditícias também está lá. Regulamentar, fixando limite, prazo e outras condições, as operações de redesconto também está lá. São atribuições aí do Conselho Monetário Nacional, exceto a letra B, que é competência do Banco Central. Próximo. O Banco Central do Brasil. Eita, questão grande, hein? Essa daqui tem bastante texto. Bom, vamos ver. Primeira, controla a inflação por meio de uma política fiscal? Não, não é política fiscal, é política monetária. Representa a autoridade monetária no país e é independente do Poder Executivo Federal, devendo prestar contas apenas ao Poder Legislativo Federal. Bom, percebam que essa questão ela foi elaborada em 2015, então foi antes da edição da Lei Complementar 179 de 2021. Até aquela edição dessa lei complementar estava certo dizer que o Banco Central ele tinha uma certa relação aí de dependência do Poder Executivo, porque o presidente ele podia retirar os seus diretores do Banco Central a qualquer momento. A partir de editada essa lei, daí não, é só em algumas circunstâncias específicas que os membros a diretoria colegiada do Banco Central pode perder seu cargo. Nós vimos isso aqui em aula também, né? Que essa lei ela deu mais autonomia ao Banco Central. Então, inclusive, né, a escolha do mandato não pode coincidir com o mandato do presidente. Lembra que a gente colocou isso? Eu ainda fui lá, tracei ali quando é que cada diretor começa com o seu mandato, isso para dar uma ideia de maior autonomia ao Banco Central. Beleza, então, nessa época aqui, a questão estava errada nesse ponto, porque ela dizia que ela era independente do Poder Executivo Federal, o que nessa época não era verdade, estava errado. Hoje essa parte aqui estaria certa, mas a gente deixa de lado essa questão, essa alternativa e vamos para a próxima. Tem como uma das principais tarefas de política econômica garantir uma taxa de câmbio real que atenda aos interesses dos exportadores para a manutenção de uma balança comercial positiva, ou seja, a gente quer sempre deixar o câmbio mais favorável para os exportadores. O Banco Central ele atua fazendo isso? Não. Hoje, a política cambial aqui no nosso país adotada é a chamada flutuante com intervenção em sembandas cambiais. Renan, o que significa isso? Significa que o câmbio, a taxa de câmbio aqui no Brasil, ela é via de regra determinada pela oferta e demanda. Vai ter certas situações que ela vai estar favorecendo mais os exportadores e tem certas ocasiões que ela vai estar favorecendo mais os importadores. Depende da oferta e da demanda. Hoje em dia a gente está com a taxa de câmbio lá em cima, mas isso através da oferta e da demanda. Daí está favorecendo os exportadores, mas não é uma atribuição do Banco Central garantir sempre aí a balança comercial positiva, que é quando há mais exportações do que importações. Então está errada essa questão, essa alternativa. Segue, conforme o Programa de Estabilização Macroeconômica em sua política monetária atual, o regime de metas de produto interno bruto nominal. A gente tem uma meta de crescimento do PIB. Seria bom, eu acho, até. Não sei se seria bom, mas se o nosso PIB crescesse, aí com certeza seria ótimo. Mas a gente tem a meta da inflação e nem por isso a gente consegue entregar a inflação. Então não sei se faria diferença. Agora, a meta que a gente tem é justamente essa, a meta da inflação. Meta do PIB não tem, então está errado. Agora, só sobrou aqui, né, se a gente deixar de lado a letra B, que na época ela estava errada, só sobrou aqui a letra E. Olha só que definição aqui linda, né? Tem por principais funções a emissão de papel moeda, sim. O controle do crédito bancário, sim. A regulação do risco sistêmico do sistema financeiro nacional, sim. Custo diante das reservas internacionais, sim. Ofertante de empréstimos de última instância ao sistema bancário, banco dos bancos, sim. Bem como oficial das contas do governo federal e gestor e executor da política monetária.
definição assim, ó, completa, para vocês revisarem isso daqui, essa alternativa que a FCC nos trouxe na letra E, assim, ó, nota aí que vale a pena lembrar desses pontos aqui do Banco Central, que trouxe várias funções dele. Próxima. Essa aqui também é meio grandinha, hein? Alguns dos principais objetivos da CVM são estimular a aplicação de poupança no mercado acionário. Sim, é o mercado de valores imobiliários, então estimular a poupança no mercado de valores imobiliários, está correto. Assegurar o funcionamento eficiente e regular da Bolsa de Valores e instituições auxiliares também. Fiscalizar a emissão, o registro, a distribuição e a negociação de títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital aberto, perfeito, também está correto, os três aqui corretos. Fiscalizar o mercado interbancário de câmbio e das operações com certificados de depósito financeiro. Não, câmbio aí quem fiscaliza é o Banco Central. Apenas colocando aí, né, detalhando um pouquinho mais, nós temos 4 mercados em que o Conselho Monetário Nacional atua, que é o mercado de monetário, também chamado de mercado de moeda, né? Monetário, de crédito, capitais e câmbio. O Banco Central, que ele é o supervisor aqui, ele atua no monetário, no de crédito e no de câmbio. Isso daqui é Bacen. E a CVM, ela fica no de capitais, que também é o chamado mercado de valores mobiliários. Bom, então, 1 certo, 2 certo, 3 certo, 4 errado, porque é o Banco Central. E a resposta, ela está na letra E. Próxima questão. Com respeito às sociedades de capital aberto e suas relações com a CVM, é correto afirmar: assegurar que as companhias emissoras de valores imobiliários tenham as informações sobre os valores imobiliários por elas negociados protegidas em relação ao acesso de pessoas não qualificadas e atribuição à CVM. Olha só, hein? Está dizendo que a CVM vai... Vamos ler de novo. Assegurar que as companhias emissoras de valores imobiliários tenham as informações sobre os valores por elas negociados. Está dizendo que ela vai ter que proteger as informações para as instituições? Não, essa proteção de informação, quando ela se tem, ela é para os investidores, não para as instituições. Então, está errado isso daqui. A CVM possui o poder normativo para regular a atuação das sociedades de capital aberto em matéria de emissão de valores imobiliários, mas não dispõe do poder punitivo para penalizar o descumprimento das normas pelas baixadas. Só a gente viu isso em aula. Vocês acharam que nunca que ia cair isso daqui em questão de prova, né? Eu falei, a CVM tem 2 funções. Ela é uma entidade autárquica em regime especial, e por isso ela tem o poder normativo e ela também tem o poder punitivo. Isso, são atribuições da CVM, que é uma entidade autárquica em regime especial. O de normativo, lembrem, é editar normas e editar instruções. E o poder punitivo, o que é? É de aplicar penas, mas aonde? Na esfera administrativa, apenas, tá? Bom, então tá errado, porque ela dispõe do poder normativo. Quando a CVM apura irregularidades na emissão de valores imobiliários por parte das sociedades abertas, as quais apresentam indícios de ilícito penal, deve denunciar a ocorrência no Ministério Público. Tá certo isso daqui? Tá certo, né, galera? Porque CVM é esfera administrativa. Se ela identificar que houve um crime, ela vai encaminhar para o setor responsável. Então, se tiver um ilícito penal, ela encaminha para o Ministério Público. Ela faz a denúncia. E se tiver um ilícito fiscal, para a Secretaria da Receita Federal, ela deve encaminhar. Então, isso daqui são coisas que a gente viu na aula, não dá para errar. A CVM exige que todas as... Perdão, essa daqui tá certa, né? Tá certo. Próximo aqui que tá errado. A CVM exige que todas as sociedades abertas divulguem periodicamente suas projeções de resultados anuais, sem, contudo, ser-lhes exigido divulgar os critérios adotados para elaborá-los. É errado. Tem que também divulgar esses critérios. A CVM faculta os administradores de sociedades abertas a divulgação de informações do mercado, ainda que estes possam ser relevantes na tomada de decisão quanto à aquisição ou não de valores imobiliários da companhia. Ou seja, se tem uma informação importante, o cara pode não divulgar. Não, tá errado, né? O que se tem é o seguinte, que se a informação ela for pública,
ela tem que ser divulgada, tem que proteger a informação, tem que passar, tem que fomentar a transparência. Agora, se a informação não for pública, aí sim, aí tem a proteção. Agora, em nenhuma das hipóteses ela faculta, né? Ou tem que transparecer, ou então tem que proteger a informação. Então, tá errado esse daqui. Sobra ali a letra C, que é justamente aquela ideia que nós falamos. Copom. Cadê aqui? O Copom, instituído pelo Banco Central do Brasil em 96 e composto por membros daquela instituição, toma decisões. Lembre, a gente viu as 3 funções lá do Copom. Detalhe, essa questão aqui é importante saber, tá? O Copom, ele é formado, eu falei isso, né? Presidente mais 8 diretores do Bacen. Esse é o colegiado do Copom, mas além desse pessoal aqui ainda integra o Copom, ainda participa das reuniões, os chefes dos departamentos. Eu estou falando alguma coisa que nós não vimos? Não, tá lá na nossa aula de Copom, uma aula completíssima de Copom. Além do colegiado do Copom, ainda atua junto com o Copom quem? Aqueles chefes de vários departamentos lá que participam da primeira reunião, porque a reunião, na verdade, elas participam do primeiro dia de reunião. São 2 dias de reunião para definir a meta da taxa Selic. No primeiro dia participa o colegiado, que é o presidente do Banco Central e os diretores, que formam o Copom, e os chefes de vários departamentos. Aí eles fazem um estudo ali das condições da economia e tal, e no segundo dia, que é a segunda sessão, que daí só participam os membros do colegiado e o chefe do departamento de pesquisa, que eu falei ainda para vocês, prestem atenção, não precisa decorar os departamentos, mas decora esse cara aqui, que é o chefe do departamento de pesquisa. Ele participa porque ele faz lá uma análise de conjuntura e tal, ele publica isso nessa segunda sessão que está acontecendo, e aí sim, o colegiado, através de votação, vai definir a meta da taxa Selic por maioria simples. Não precisa ser unanimidade. Maioria simples define a meta da taxa Selic. Agora eu pergunto para vocês, esse chefe do departamento de pesquisa, ele vota? Não, ele não vota. E os outros chefes de departamentos que participaram só no primeiro dia da reunião, eles votam? Também não votam. Tá? Quem vota é o pessoal do Copom, o colegiado. Então, ele toma decisões sobre a taxa de juros de longo prazo, TJLP? Não. É da Selic. A respeito dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais? Não. De acordo com a maioria dos participantes na reunião periódica de 2 dias. Ou seja, o comitê ele toma as decisões de acordo com a maioria dos participantes. Olha que ele colocou participantes aqui, porque ele está pedindo que a pessoa saiba justamente que esses chefes dos departamentos eles também são participantes das reuniões. Então, não é de acordo com a maioria desse pessoal aqui também incluído, não. É só desse daqui, que é o colegiado. A serem ratificados pelo Ministério da Fazenda? Não. Não tem essa ratificação aí. Eles têm autonomia para definir a meta da taxa Selic. Conforme os votos da diretoria colegiada, diretoria colegiada é esse pessoal aqui. Conforme os votos desse pessoal aqui, as decisões estão tomadas para definir a meta da taxa Selic. É isso aí, pessoal. A gente viu em aula, nada novo. O Banco Central do Brasil adota como instrumento de política monetária. Por quê? Compete ao Banco Central executar a política monetária. Então, quais são esses instrumentos? A meta para a taxa mensal de inflação, será que essa meta é mensal? Não, eu falei para vocês que ela é anual e quem define essa meta é o Conselho Monetário Nacional. A garantia de liquidez dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. Olha, essa daqui, eu não gostei muito de como ficou escrito aqui, porque eu acho que dá alguma margem, tá? O Banco Central ele executa a política monetária com os títulos de emissão do Tesouro Nacional. Isso está correto, porque ele atua no mercado primário através de leilões públicos, comprando e vendendo esses títulos para os chamados dealers do mercado primário. É assim que ele executa as operações de mercado aberto, o chamado Open Market, que é o instrumento mais eficaz de política monetária. Então, tem relação a emissão dos títulos públicos do Tesouro Nacional com o instrumento de política monetária, mas esse garantir a liquidez não é propriamente o Banco Central que garante essa liquidez.
quem garante essa liquidez dos títulos emitidos são esses dealers, que justamente estão... que funciona assim, ó. Eu vou colocar para vocês para ficar mais fácil. Tem aqui o Banco Central, e aí tem os dealers. E aí tem o mercado secundário. Essas negociações que acontecem aqui com o Bacen e com os dealers, ela acontece no chamado mercado primário, que é para executar a política monetária. E aqui entre dealers e o mercado secundário, aí sim acontece a tal da liquidez dos títulos públicos. Percebam que o Banco Central ele não participa daqui, né? Então acho que por essa razão aí a gente pode realmente eliminar, mas ainda assim, não sei, não curti muito o jeito que foi feita essa questão. Mas nessa parte aqui entre os dealers e o mercado secundário, nós temos que eles são responsáveis por dar liquidez a esses títulos. O que seria isso? Eles ficam comprando e vendendo os títulos para os demais investidores. E isso dá liquidez, que é a facilidade de comprar e vender. Tanto é que esses dealers, se eu não me engano, são 15 no total. Acho que é 12 bancos e 3 corretoras. Tá alguma coisa assim hoje em dia. Esses dealers, eles são avaliados de forma periódica para saber se eles estão cumprindo com o papel deles, que é de justamente fomentar a liquidez desses títulos. Então, talvez aí a gente consiga eliminar de maneira mais fácil, mas tem que saber esse conceito aqui para conseguir responder. Eu não dei isso em aula, tá, pessoal? A gente não chegou ainda nesse ponto porque no edital antigo do concurso Banrisul não falava em política monetária. Então, eu nem sei se eu pretendo falar muito sobre isso daqui, mas eu estou trazendo aí que é legal. Se cair, você já tem uma noção do que a gente está falando. A fixação da taxa básica de juros, sim, né? Ele define a meta da taxa Selic através do Copom. Tá incompleto aqui, né? Mas dá para levar isso daqui. O controle das operações no mercado interfinanceiro. Essa daqui também, eu não curti muito. Controle das operações no mercado interfinanceiro. O que existe no mercado interfinanceiro? O Banco Central, ele faz as operações de redesconto, que é aqueles empréstimos, em última instância, aos bancos que atuam no mercado interfinanceiro. Primeiro, os bancos eles tentam entre si se emprestar. Se eles não conseguem, eles tentam com o Banco Central. Agora, o controle dessas operações ficou meio estranho. Também não gostei muito da redação disso daqui, mas está errado porque a C não tem como não dizer que a C não é a resposta. Então, apesar de estar incompleta a letra C também, essa D aí não está muito bonita, a B também não. Essa questão aí em si da prova do Banco do Brasil não foi muito bem elaborada, não. O recolhimento compulsório sobre depósito a prazo em moeda estrangeira, não é moeda nacional. Bom, próximo. É função do Conselho Monetário Nacional aprovar dotações orçamentárias para bancos estaduais. A gente viu lá aprovar no arroz PC. A gente viu adotar aqui mais o disciplinar, fixar e delimitar? Não, né? E esse aqui a gente elimina porque não tem mais o adaptar. Coordenar a política da dívida pública interna e externa. De novo essa questão aqui. Vejam que eles gostam de cobrar essa atribuição aqui. Correto, né? Está aqui no C, que é coordenar a política monetária, creditícia... de novo. Coordenar a política monetária, creditícia, cambial, fiscal, orçamentária da dívida pública interna e externa. Eles vão bem nessa partezinha final, né? Que o candidato ele decora o começo. Coordenar a política monetária e creditícia. Aí fechou. Mas eles estão vendo que eles insistem em cobrar o pedaço final aqui, que fala da dívida pública interna e externa. Mas é isso aí, resposta na letra B. Exercer. Não, o Conselho Monetário Nacional não exerce. Determinar. De via de regra, assim, metas para a Receita Federal, nada a ver, né? Emitir papel, mas não, Banco Central. Próximo. FCC ainda. Não constitui uma função típica do Banco Central de um país. Olha, ele cobrou de novo as funções de um Banco Central. Eu já falei para vocês, é Banco dos Bancos, Banco do Governo, executor da política monetária, supervisor do sistema financeiro nacional. Isso aqui são as funções básicas de um Banco Central. Ele quer saber uma que não é função típica de um Banco Central. Então vamos ver. Depositário das reservas internacionais dos países. É uma função sim dos bancos centrais, em comum. É assim que ele inclusive é chamado de banco do governo. Banqueiro dos bancos comerciais, sim, banco dos bancos. Supridor de crédito subsidiado para pequenas e médias empresas. Aí trouxe uma atribuição que está mais relacionada
bancos de desenvolvimento, né, que atuam para subsidiar crédito para as empresas privadas e tal, mas não um banco central, mas é um banco de desenvolvimento. Emissor de papel moeda, sim, né, afinal ele é executor da política monetária. Banqueiro do Tesouro Nacional, naquele sentido que ele atua fazendo as negociações de títulos públicos, mas essa letra E também não é muito bonita, na minha opinião. Mas, vamos lembrar, né, ele utiliza os títulos públicos para fazer a política monetária naquele esquema ali que eu mostrei para vocês, né, que é o Banco Central atuando com os dealers. Então, talvez aí nesse lado a gente até consiga considerar essa daqui. Mas a resposta ela é inegavelmente a letra C, né? Não tem como não marcar a letra C, porque é uma função aí dos bancos de desenvolvimento, mas não dos bancos centrais. Próxima, o comitê. De novo, né? O cupom cai bastante, não sei se vocês perceberam. Divulga semestralmente a taxa de juros de curto prazo. Não, né? As reuniões, elas acontecem ordinariamente, porque ainda pode ter de forma extraordinária, a gente viu isso, 8 vezes ao ano. Então é semestral, é aproximadamente a cada 45 dias. Se não tiver as extraordinárias ainda por cima. Tem como objetivo cumprir as metas para a inflação definidas pelo presidente da República. É o presidente da República que define as metas de inflação? Não, é o Conselho Monetário Nacional. É composto pelos membros da diretoria colegiada do Banco Central do Brasil? Correto, a gente viu isso. Tem suas decisões homologadas pelo Ministério da Fazenda. De novo caiu isso daqui, né? Antes falava em ratificados pelo Ministério da Fazenda, que está errado. Discute e determina a atuação do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio. Não, nada a ver, né? Está dizendo que o Copom estaria mandando o Banco Central fazer alguma coisa. Não, né? Porque o Copom ele é o próprio Banco Central. Ele é uma parte integrante do Banco Central. Bom, a função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar no país é arroz, PC, tá aqui, o Z, né, zelar pela solvência das instituições financeiras, é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional. Próximo. Outra questão grande, hein? De novo sobre o CVM. Compete à CVM disciplinar as seguintes matérias: registro de companhias abertas, certo? Execução da política monetária, errado. Quem executa é o Banco Central. Registro e fiscalização dos fundos de investimento, correto, porque ainda temos os títulos de valores imobiliários. Registro de distribuições de valores imobiliários, certo. Custódia de títulos públicos, errado. Quem faz essa custódia dos títulos públicos federais é o Selic, aquela clearing house lá que eu falei para vocês não confundirem o Selic clearing house e a taxa Selic. Então, quem faz a custódia dos títulos públicos é o Selic clearing house. Então, tem duas erradas aí, a 2 e a 5. E com isso a gente pode marcar aqui a 1, a 3 e a 4. Está aqui na letra aí. Próxima. Olha essa questão aí, hein? Agora a gente está pegando a braba das questões, a Sebrasp. 2017, e olha para onde que caiu essa questão. Instituto Rio Branco, é para quem quer ser diplomata. Então é uma questão aí de alto nível. Em sua função dos bancos, cabe ao Banco Central do Brasil formar um colchão de liquidez para os sistemas financeiros. Meu Deus. Bom, já explico. De modo que em momentos de incerteza e de liquidez restrita, ele possa reduzir o montante de recolhimentos compulsórios e liberar recursos para as instituições financeiras. É exemplo do que fez para mitigar os efeitos da crise de 2008 sobre a economia brasileira. Pessoal, essa questão, por mais estranha que talvez possa parecer para vocês, para quem não viu isso pelo menos, ela está correta. Quando a gente vai lá no site do Banco Central e vai ver sobre as operações de depósito compulsório, tem uma parte lá que fala que justamente esses depósitos compulsórios permitem que os bancos centrais, ou que o nosso Banco Central do Brasil, ele forme esses colchões de liquidez. O que seria isso? O depósito compulsório é um dinheiro que as instituições financeiras, principalmente as que captam depósito à vista, mas também pode depósito a prazo, elas têm que compulsoriamente mandar lá para o Banco Central. É justamente por isso que ele executa a função de banco dos bancos, que ele é detentor desses valores aqui que as instituições têm que guardar nele, como se fosse eu guardando dinheiro no banco, só que aqui é os bancos guardando de forma compulsória no Banco Central.
E essa grana que fica lá, em situações de crises financeiras, o Banco Central pode utilizar essa grana que está guardada lá para fomentar a economia, liberar esse dinheiro e fomentar a economia. E, aliado a isso, a reduzir as taxas de depósito compulsório. Porque quando ele reduz as taxas de depósito compulsório, que é um instrumento de política monetária, isso faz com que a economia tenha mais liquidez. Então, em situações de restrição de moeda, ele pode utilizar esses chamados colchões de liquidez. Então, é questão dificilzinha, hein? Tinha que saber no detalhe. Talvez hoje não seja tão difícil, porque todo mundo está abordando já que já caiu em prova. Mas na época eu acho que ninguém tinha visto isso. E detalhe, essa ideia aí dos colchões de liquidez, ela foi realmente usada na crise de 2008. O Banco Central naquela época utilizou essas reservas que ele tinha dos bancos. Ao Conselho Monetário Nacional compete, outra questão do CBASP, definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores imobiliários. Bom, pessoal, aqui tem que lembrar daquele detalhe, né? Conselho Monetário Nacional, nós temos o Bacen e nós temos a CVM. Eu falei para vocês que, via de regra, quando aparece valores imobiliários, tem que marcar a CVM, porque a gente olha o local e não olha a função. Mas existe uma exceção. Essa exceção aqui, tá? Que nesse caso aqui a gente marca o Conselho Monetário Nacional. Falou, é uma das poucas situações que liga o Conselho Monetário Nacional com valores imobiliários. Mas se falou nessa daqui, aí tem que marcar o Conselho Monetário Nacional, porque ele ainda assim é um órgão que é normativo e dita as regras aqui para a CVM. Então, definir a política a ser observada na organização e no funcionamento do mercado de valores imobiliários é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Questão difícil, porque é uma das poucas que a gente não pode ir pelaquela lógica. Então, eu aconselho aí a realmente decorar isso daqui. Falou em definir a política, daí com os valores imobiliários, daí a competência do Conselho Monetário Nacional. Bom, então, estava certa essa resposta aí. É competência do Banco Central conceder autorizações a instituições financeiras para serem transformadas, fundidas, incorporadas ou encapadas? Sim, bem como também conceder autorização para o funcionamento das instituições financeiras nacionais. Então, correta. Próximo. As atribuições do Comitê de Política Monetária incluem a definição da meta para a inflação. Olha só que questão maldosa essa da CBASP. O Copom define a meta da inflação? Não, ele define a meta da taxa Selic para cumprir a meta de inflação. Ele trocou um pelo outro, né? Então tá errado. Essa questão aí, se não estiver atento, acaba errando. Próximo. Os órgãos normativos asseguram que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos de crédito, de capitais e câmbio, enquanto as entidades supervisoras determinam regras para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Que definição linda, né? Correto, vou lá e marco certo. Vai errar a questão, porque a CBASP é maldosa. Ela trocou aqui, percebam? Olha só, os órgãos normativos, eles determinam as regras para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Quantas vezes eu comecei a aula com aquele esquema lá do sistema financeiro nacional para vocês e falei, aqui o Conselho Monetário Nacional, ele determina as regras, o pessoal do supervisor aqui ele vai fiscalizar, ver se as entidades operadoras elas estão cumprindo essas regras. Parece que não tem muita importância quando a gente fala lá, mas olha aqui, caindo em prova e levando muita gente a errar essa questão. Então, os órgãos normativos, eles determinam as regras para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional, enquanto que as entidades supervisoras asseguram que os integrantes do sistema financeiro sigam essas regras. Então, questão errada porque ela trocou um pelo outro. Próximo. Em 1999, o Brasil adotou o sistema de metas para a inflação. E desde então, a taxa de inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, eu falei para vocês, né, que o IPCA é um indicador de inflação oficialmente utilizado aqui no Brasil para determinar a meta de inflação, então nada de novo aí, porque a gente já viu isso agora há pouco. Bom, foi registrada dentro do intervalo de tolerância estabelecida pelo Bacen. Tá vendo aqui o que ele está falando? Que desde então, a meta de inflação ela foi registrada dentro do intervalo de tolerância estabelecido pelo Bacen. Essa questão aí caiu lá em 2014 para o Banco Central, ou seja, quem fez concurso para o Banco Central e estava lá no curso de formação para entrar no órgão teve que resolver essa questão. E essa questão aí, ela tá bem errada, né? Porque hoje, atualmente, nesse ano que eu falei para vocês que a gente não vai cumprir a meta de inflação. E não é só algo desse ano aqui. Em alguns anos aí, a gente não conseguiu cumprir a meta de inflação. Então, desde então, sempre cumpriu,
Não, errado. Mesmo nessa época aí, estava errado porque já tinha descumprido. Próxima. Os bancos comerciais exercem a função... Perdão, os bancos centrais exercem a função de banco dos bancos. Correto. Mediante operações de redesconto bancário. Sim, eles estão emprestando dinheiro para as instituições financeiras. Correto até aí. Nas quais oferecem financiamentos com o propósito de prover liquidez às instituições financeiras. Corretíssimo, a gente já viu isso. Detalhe, hein? Eu ainda falei para vocês que são as instituições que captam via depósito à vista. Naquela questão lá que colocou os bancos de câmbio, né, junto aqui, que era um detalhe aí que estava errado aquela questão. Então, perceba, quando a gente vai resolver a questão da Sebrasp, da CESP, a gente tem que ir por partes. Tem que, se uma partezinha estiver errada, toda a questão está errada. Então tem que ir por partezinhas. Ensinando aí vocês como é que faz a questão da Sebrasp. No mercado monetário, isso daqui caiu na Caixa, 2014. Eu fiz essa prova aí, também fui aprovado e convocado. No mercado monetário, a oferta de moeda é definida pelo Banco Central e atende a seguinte relação. Quanto maior for a taxa de juros básica da economia, então quanto maior os juros, maior será a demanda por moeda, ou seja, quanto mais caro o dinheiro, porque os juros é isso, os juros é o preço do dinheiro. Ele está me falando que quanto mais caro os juros, mais pessoas vão demandar moeda, mais pessoas vão procurar moeda. Não, quanto mais caro os juros, menos as pessoas vão demandar moeda, porque o custo do dinheiro está caro. Então não faz sentido eu ir lá pegar um empréstimo, por exemplo, pagar muito juros. Então essa relação, na verdade, é o contrário. Quanto maior, deixa eu só apagar aqui, quanto maior os juros, menor a demanda por moeda. Então, questão errada. Próxima. Estamos acabando. Compete a CVM manter o registro de companhias para negociação em bolsa e em mercado em balcão. Certo, a gente já viu isso ao longo dessas questões, né? O Conselho Monetário Nacional, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do Sistema Financeiro Nacional. É hierarquicamente subordinado ao Banco Central do Brasil? Errado, né? Não tem nem muito o que falar, porque a gente já começa a definição de Conselho Monetário Nacional em Bacen assim. Então, errado. É o Bacen ali que se alguém estaria subordinado a alguém, seria o Bacen, e ainda assim ele é independente, né? Então, ele só segue as regras do Conselho Monetário Nacional. Próximo. Essa aqui, Polícia Federal, 2013. A Comissão de Valores Imobiliários tem a competência para apurar e punir. A gente viu, né? Ela pune, poder punitivo, condutas fraudulentas no mercado de valores imobiliários, como atos ou omissões relevantes praticados no Brasil, ou danos a residentes no Brasil, independentemente do local de ocorrência dos fatos. Que detalhe, hein? A Sebrasp ela adora colocar esse independentemente para errar a questão. Mas nesse caso aqui está certo, tá? Porque quando a CVM ela pune pessoas que são residentes aqui do nosso país, o fato ele pode ter acontecido em qualquer lugar no estrangeiro e ainda assim a competência ela vai ser da CVM. Então ela colocou aqui o independentemente que via de regra não, mas muitas vezes faz com que a questão esteja errada, mas nesse caso não estava certa. Agora, uma questão da Sebrasp também, só que de alternativas. É meio raro, mas teve lá na prova da Caixa em 2010. A Lei 4.595/64, que criou o sistema financeiro como a gente conhece hoje, depois alterada em 74, dispõe sobre as competências do Conselho Monetário Nacional. De acordo com essa lei, compete ao Conselho Monetário Nacional determinar as características gerais, exclusivamente das cédulas e dos tributos. Meu Deus, quando eu coloquei lá o Conselho Monetário Nacional, eu coloquei várias atribuições, né? Não lembro se vocês prestaram atenção, mas tinha uma lá que ele determinava as características das cédulas e das moedas, não dos tributos. Então, o tributos aqui e esse exclusivamente que está errado. Coordenar é Conselho Monetário Nacional. Sua própria política com a de investimentos de governo federal, estadual e municipal, aí viajou, né? Não tem muito a ver aqui não. Autorizar as emissões de papel moeda. Segura aí, dá um stand-by. Disciplinar, Conselho Monetário Nacional. Crédito em determinadas modalidades? Não. Lembre-se, o Conselho Monetário Nacional, ele determina o crédito em todas as suas formas e as operações creditícias em todas as suas formas. Então,
não é em determinadas modalidades. Essa daqui está errada. Fixar diretrizes e normas da política internacional. Também não. Então, por que eu disse dar um stand-by ali na autorizar as emissões de papel moeda? Porque na época, sim, em 2010, ele autorizava as emissões de papel moeda. Mas hoje, de acordo com aquela lei complementar 179 que foi editada, ele já não faz mais isso. O Banco Central faz por conta própria. Então hoje essa questão estaria desatualizada, mas eu trouxe aí para a gente brincar um pouquinho com ela mesmo assim, mas eu já fiz o alerta aí para vocês. No exercício de suas funções, a CVM poderá impor penalidades aos infratores da Lei do Mercado de Valores Imobiliários, da Lei de Sociedade de Operações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar. No exercício dessa atividade fiscalizadora, a CVM poderá, entre outras, aplicar a penalidade de... Olha de novo mais um ponto aí que eu falei em aula e eu tenho certeza que muita gente não prestou atenção, porque parecia que eu estava falando aí só por falar. Mas caiu em prova e quem cobrou foi a Sebrasp num concurso de banco da Caixa lá em 2010. Quais são as formas que eu trouxe para vocês que a CVM ela pode punir, sempre na esfera administrativa, né? Bom, vamos relembrar. A primeira era a advertência. Depois tinha a multa. Depois suspensão ou inabilitação para exercício de cargo. Aqui ela suspendiu o cara, né? Mas tinha também ainda a suspensão ou cassação da autorização ou registro, que daí é que ela está punindo a instituição. E ainda tinha uma outra lá que eu ainda chamei a atenção para vocês, que é a proibição para atuar como investidor. Então, essa daqui são as formas de punição: advertência, multa, suspensão e proibição. Todas elas, né, vale reforçar que elas se dão na esfera administrativa. Então, censura pública, isso daqui está aqui? Não. Inquérito policial está aqui? Não. Expulsão está aqui? Não. Alerta administrativo está aqui? Não. Sobrou advertência. Letra E é a nossa correta. Próxima. Agora uma questão aí de outra banca, Fundatec. Caiu no BRDE, que é um banco de desenvolvimento. O Banco Central do Brasil possui a natureza de entidade privada? Não. Fundação pública? Não. Autarquia federal? Opa. Integrante do Sistema Financeiro Nacional? Correto. Empresa pública federal? Não. Empresa pública federal? Não. Lembre-se, Banco Central é autarquia. CVM é autarquia. Então, resposta aí na letra C. E é federal, né? Porque o Banco Central não é estadual, não é municipal, é federal. Atuação aí em todo o território. Detalhe mais, um pontinho aí legal, né? Onde é que fica a sede do Banco Central? Brasília, Distrito Federal. Onde é que fica a sede da CVM? Rio de Janeiro. Percebam aí a diferença. VUNESP, assinale a alternativa correta a respeito do Sistema Financeiro Nacional. As instituições financeiras, conhecidas por bancárias, são aquelas a quem se permite a criação de moeda por meio do recebimento de depósitos à vista. Eu falei, né, algumas questões atrás, que as bancárias, também chamadas de monetárias, são aquelas instituições que podem receber depósito à vista. E por essa razão, elas podem criar a chamada moeda escritural. A gente vai falar um pouquinho mais disso nas próximas aulas. Mas vocês já sabem aí o que é o conceito de bancários. E é isso aí. As bancárias são aquelas que podem criar moeda por meio de recebimento de depósitos à vista. Resposta na letra A. Continuando. Corretoras, bancos de investimentos e sociedades de arrendamento administrativo são exemplos de instituições financeiras conhecidas como bancárias. Não, porque elas não captam depósito à vista, então elas não são. Sistema financeiro nacional é constituído pelas instituições financeiras privadas existentes no país. Só tem instituição financeira privada no país? Não, né? Bancos de desenvolvimento, por exemplo, eles necessariamente têm que ser públicos. E além disso, o próprio Banrisul é uma sociedade de economia mista, é um banco público, Caixa Econômica, Banco do Brasil, então não são só entes privados. O Banco Central do Brasil tem por finalidade básica a normatização, fiscalização e controle do mercado de valores imobiliários? Não, CVM. O Conselho Monetário Nacional desenvolve uma série de atividades executivas? Não, né? CMN.
o cara que manda neles. Então, não. Próximo. A supervisão do sistema financeiro nacional é exercida pelos órgãos normativos e pelas entidades supervisoras. Show. Assinar a alternativa que apresenta corretamente um órgão normativo e uma entidade supervisora. Então, lembrem-se, né? Órgãos normativos e supervisores. Conselho Monetário Nacional é órgão normativo? É. Comissão de Valores Imobiliários é uma entidade supervisora? É, tá aqui, resposta na letra A. SUSEP é supervisora, então tá errado. Conselho Nacional é. Conselho de Gestão de Previdência, inventou, tá errado. Comissão de Valores Imobiliários é supervisor, tá errado. Banco Central do Brasil é supervisor, também tá errado. Resposta na letra A. Penúltima questão. A Comissão de Valores Imobiliários é a entidade supervisora das resseguradoras? Não. Das sociedades seguradoras? Não. De capitalização? Não. Aberto para não. Isso daqui tudo, quem controla isso daqui é a SUSEP. Ela é a entidade supervisora desses mercados aí. Sobrou só a letra E, bolsas e mercadorias de futuros. E última, essa daqui, essa é boa pra gente errar. Olha só, o spread bancário, também chamado de margem bancária, corresponde ao lucro bancário? É o lucro bruto que a gente diz, né? Porque é a diferença, o spread bancário é assim, né? A gente tem o agente tomador de crédito e o agente poupador. O spread é a diferença que o banco ele cobra entre o que ele está pagando para o agente superavitário e o que ele está recebendo deficitário. A gente chama de receita, de lucro, às vezes a gente chama até errado de lucro, mas não é o lucro do banco, porque ainda tem que se descontar as despesas que ele tem, despesa de pessoal, despesa operacional. Então, não é propriamente o lucro do banco. Então percebo que ele coloca aqui muito maldosamente lucro bancário, mas ela está errada porque não é mais completa. Isso daqui não tem nada a ver, também não tem nada a ver. Agora, essa letra D, diferença entre a taxa de juro cobrada e a taxa de juro paga pelos bancos, exatamente isso daqui é a definição de spread bancário. A gente leva a crer que isso aqui é o banco, mas ainda tem que descontar algumas coisas. Então, para estar 100% certo, teria que ter um bruto, teria que ter receita total, mas não dá para dizer que é o lucro. Entre a A e a D, aqui a D é mais completa. Juro pago pelos clientes em empréstimo e financiamentos. Não, tá vendo que, olha que legal, se ele pegasse essa letra C aqui e dissesse que é a diferença entre C e E aqui, estaria praticamente correto, mas tá errado porque ele separou, né? Então, só sobra aí a letra D. Pessoal, depois dessa longa aula aí de resolução, de simulado, de questões de conhecimentos bancários para o concurso Banrisul, eu vou me despedindo de vocês. Lembrando que o material, acho que é esse ponto aqui da aula, o pessoal já baixou, né? Mas está aí na descrição para quem quiser tentar fazer essas questões aí. A gente se vê aí nas próximas aulas. Até lá, um grande abraço para vocês.